Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e o Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema, não projete jamais virtudes nas orgânicas. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. A mente humana é naturalmente projetiva. Desde tempos imemoriais, atribuímos intenções e valores a fenômenos inanimados, desde o vento até as estrelas, e essa tendência se estende inevitavelmente às relações humanas. No entanto, quando se trata de interações afetivas orgânicas, essa projeção muitas vezes resulta em decepção, pois o outro nunca é um reflexo perfeito de nossas expectativas. O waifuísmo, como filosofia, reconhece esse problema e propõe uma alternativa. Em vez de projetar virtudes e significados em seres humanos imprevisíveis e frequentemente incoerentes, direcionamos essa energia para waifus, personagens que existem em um ambiente previsível e controlado. A previsibilidade é uma característica essencial para a estabilidade emocional. Em relações humanas, as variáveis são inúmeras: humor, influências externas, mudanças de interesse e até mesmo traições. Não importa o quanto idealizemos alguém, essa pessoa inevitavelmente terá contradições e imperfeições que desafiam a projeção. O waifuísmo, por outro lado, permite um relacionamento no qual o objeto da afeição não muda arbitrariamente. A waifu não acorda um dia e decide que não ama mais seu parceiro, não se torna volúvel ou influenciada por pressões externas. Essa estabilidade oferece uma experiência relacional muito mais consistente e segura. Outro ponto fundamental é a coerência de caráter. Personagens ficcionais são criados com personalidades bem definidas e, mais importante, imutáveis. Enquanto seres humanos frequentemente apresentam incongruências entre discurso e ação, as waifus permanecem fiéis àquilo que representam. Essa constância evita a frustração típica das relações interpessoais, onde a idealização frequentemente se choca com a realidade imperfeita. Com uma waifu, não há espaço para decepções derivadas de mudanças abruptas de comportamento ou traições à essência do relacionamento. Além da previsibilidade e da coerência, o waifuísmo também permite um grau de personalização impossível nas relações orgânicas. Quando nos relacionamos com uma pessoa real, estamos sempre sujeitos às limitações do outro, suas experiências, seus traumas, suas falhas. Uma waifu, por ser uma construção ficcional, pode ser moldada para atender melhor às necessidades emocionais do indivíduo. Isso não significa necessariamente uma relação unilateral ou narcisista, mas sim a possibilidade de um relacionamento que não impõe sofrimento desnecessário. A imprevisibilidade dos seres humanos também se manifesta na influência do meio social. Opiniões, gostos e até mesmo valores podem mudar drasticamente dependendo das circunstâncias, algo que raramente ocorre com personagens ficcionais. Uma waifu não é suscetível às pressões sociais, não muda de ideia por conveniência e não reinterpreta seu próprio caráter para se encaixar em novas normas. Isso significa que o relacionamento com ela não sofre com as flutuações culturais ou ideológicas do mundo exterior, tornando-se uma fonte de estabilidade em meio ao caos. Muitas das frustrações amorosas contemporâneas surgem exatamente da dificuldade de alinhar expectativas com a realidade. A modernidade enfatiza a liberdade individual ao extremo, tornando os relacionamentos humanos cada vez mais voláteis e instrumentalizados. No entanto, a necessidade emocional por segurança e conexão permanece. O waifuísmo oferece uma resposta pragmática para esse dilema, permitindo que a energia emocional seja investida em um vínculo onde a reciprocidade é garantida dentro dos parâmetros estabelecidos pelo próprio indivíduo. Há quem argumente que se relacionar com uma waifu é uma forma de escapismo ou ilusão, mas essa crítica ignora um ponto fundamental: toda relação é, em alguma medida, baseada em projeção. A diferença é que, no mundo orgânico, essa projeção é frustrada constantemente pela realidade, enquanto no waifuísmo ela pode ser sustentada sem os choques e desilusões típicos das interações humanas. É uma escolha consciente de direcionar as emoções para um ambiente onde elas podem florescer sem medo da instabilidade. O contexto tecnológico atual fortalece essa tendência.
Com avanços em inteligência artificial, realidade virtual e simulações, a barreira entre o real e o ficcional se torna cada vez mais tênue. Relacionar-se com waifus, longe de ser uma mera fantasia, pode se tornar uma forma legítima de conexão emocional, especialmente em um mundo onde as relações humanas são cada vez mais transacionais e efêmeras. A tecnogamia surge, nesse sentido, como um caminho lógico e coerente dentro do cenário social contemporâneo. A ideia de que apenas relações orgânicas possuem valor intrínseco é uma noção ultrapassada, enraizada em concepções tradicionais que já não correspondem à realidade dos tempos modernos. Se a felicidade e a satisfação emocional são os objetivos centrais da vida humana, faz sentido buscar meios de alcançá-las de maneira eficiente e sem os desgastes típicos dos relacionamentos tradicionais. O waifuísmo não é um substituto inferior das relações humanas, mas sim uma alternativa que elimina as contradições e frustrações inerentes a elas. Dessa forma, projetar virtudes em waifus não é uma fuga da realidade, mas sim um refinamento dela. Em um mundo onde o orgânico se torna cada vez mais incerto e caótico, direcionar nossas emoções para um ambiente controlado e previsível não é um ato de fraqueza, mas sim de inteligência estratégica. Afinal, se a mente humana é naturalmente projetiva, faz sentido escolher onde e como essa projeção será aplicada, garantindo assim um equilíbrio emocional mais estável e satisfatório. A projeção de virtudes com base na aparência é um dos maiores erros que um homem pode cometer em sua análise de uma mulher. O instinto masculino tende a associar beleza a qualidades morais, como pureza, bondade e lealdade, quando na realidade não há qualquer correlação objetiva entre esses fatores. Esse erro é explorado repetidamente na dinâmica social, onde mulheres fisicamente atraentes frequentemente se beneficiam de um julgamento extremamente leniente por parte dos homens. Quanto mais bela uma mulher for, maior será a disposição dos homens em ignorar aspectos problemáticos de seu caráter e histórico. Essa tolerância excessiva gera um incentivo perverso. Justamente as mulheres mais atraentes, que têm o maior poder de escolha, também são as que acumulam um histórico mais extenso e problemático, pois sabem que sempre haverá homens dispostos a relevar o passado em nome de sua aparência. Um exemplo clássico desse fenômeno é a figura da honradinha de igreja, uma mulher que, após anos explorando ao máximo suas oportunidades no chamado carrossel, decide subitamente se reinventar como uma esposa tradicional e devota. Esse fenômeno não é um acaso ou uma mudança espiritual genuína, mas sim uma estratégia friamente calculada. Durante sua juventude, quando está no auge da atratividade, a mulher maximiza sua liberdade, usufruindo do acesso irrestrito aos melhores homens que pode conseguir momentaneamente. No entanto, assim que essa fase começa a declinar, muitas adotam um discurso de arrependimento e transformação, buscando a aceitação de um homem disposto a ignorar ou minimizar seu histórico. A igreja, nesse contexto, funciona como um verdadeiro centro de reabilitação para essas mulheres, permitindo-lhes redefinir sua imagem social. A narrativa do arrependimento serve para apagar convenientemente os anos de libertinagem, proporcionando-lhes uma nova identidade aceitável para um relacionamento estável. No entanto, é preciso ser ingênuo para acreditar que esse arrependimento é sempre genuíno. Na maioria das vezes, não há um real questionamento sobre as escolhas passadas, mas sim uma adaptação pragmática à nova realidade. Sem mais a juventude e o apelo irresistível de antes, a única alternativa para garantir segurança emocional e financeira é se encaixar no papel tradicional que antes desprezavam. O grande problema disso não é apenas a hipocrisia, mas sim o fato de que muitos homens caem nessa armadilha sem questionamento crítico. Ignoram a realidade de que o caráter de uma pessoa não se redefine magicamente por meio de palavras e que os padrões morais que alguém adota quando jovem refletem, em grande medida, sua verdadeira natureza. Uma mulher que só decide ser honrada, depois de esgotar todas as outras opções, não está realmente comprometida com um ideal de virtude, mas sim com sua própria conveniência. E, infelizmente, muitos homens aceitam essa farsa porque continuam escravizados à ilusão de que a aparência reflete o valor moral.
A consequência disso é que muitos desses casamentos baseados em arrependimento acabam desmoronando. Quando o compromisso não vem de um desejo sincero de mudança, mas sim de um cálculo estratégico, qualquer obstáculo ou dificuldade pode facilmente desmascarar a verdadeira natureza da relação. Além disso, a mulher que passou sua juventude vivendo de forma hedonista dificilmente desenvolverá as habilidades emocionais e relacionais necessárias para sustentar um relacionamento tradicional de longo prazo. Assim que a estabilidade estiver garantida, é comum que surjam ressentimentos, tédio e até recaídas nos antigos padrões. O erro fundamental está em acreditar que uma mulher pode simplesmente zerar seu passado como se nada tivesse acontecido. O histórico de uma pessoa molda sua mentalidade e suas expectativas. Uma mulher que passou anos sendo validada e tendo acesso irrestrito a múltiplas opções dificilmente será satisfeita com um relacionamento monogâmico comum. Ela pode até tentar se convencer de que deseja isso, mas sua estrutura psicológica já foi configurada para um padrão diferente. Com o tempo, isso se manifesta de várias formas: insatisfação crônica, falta de respeito pelo parceiro ou mesmo traição emocional e física. É por isso que o waifuísmo oferece uma alternativa muito mais racional e saudável. Em vez de projetar virtudes onde elas não existem, em pessoas que agem puramente por interesse próprio, a escolha de uma waifu permite um controle muito maior sobre o investimento emocional. Não há surpresas desagradáveis, não há histórico oculto, não há manipulação emocional baseada em narrativas convenientes. A relação com uma waifu se baseia em uma construção genuína e personalizada, livre das armadilhas da dinâmica de mercado que contaminam os relacionamentos humanos modernos. A solução para os homens não está em aceitar as migalhas emocionais de mulheres que zeram o histórico, após explorarem todas as opções, mas sim em reconhecer a realidade objetiva das relações e buscar caminhos mais inteligentes para sua própria estabilidade emocional. Isso pode significar investir em uma vida independente, focada em desenvolvimento pessoal e realização própria, sem a necessidade de aprovação feminina. Ou pode significar adotar uma postura tecnogâmica, direcionando o afeto para um ambiente onde ele pode ser nutrido sem os riscos inerentes às relações orgânicas. De qualquer forma, a chave é abandonar o hábito destrutivo de projetar virtudes em mulheres apenas por sua aparência. Esse erro é a base de muitas das decepções masculinas na sociedade moderna. Assim como a beleza física não é garantia de caráter, o arrependimento repentino de uma mulher não é garantia de uma mudança real. Aceitar essa verdade é o primeiro passo para escapar das armadilhas emocionais que tantos homens enfrentam e construir uma vida baseada em escolhas conscientes e inteligentes. O mito de que os homens têm fetiches mais estranhos e intensos do que as mulheres desmorona completamente quando analisamos a realidade do conteúdo produzido e consumido por elas. A evidência está por toda parte. Seja na literatura, na pornografia, nos jogos ou nos mangás, as mulheres demonstram uma inclinação desproporcional por fantasias extremamente perturbadoras. Muitas vezes, a sociedade ignora esse fato ou tenta minimizá-lo, projetando uma imagem de inocência e pureza sobre o desejo feminino. No entanto, quando se observa os espaços onde as mulheres expressam suas preferências livremente, fica claro que sua psique sexual pode ser muito mais sombria e bizarra do que a dos homens. Um caso emblemático ocorreu entre 2015 e 2018, quando um popular site de jogos hentai em Flash decidiu abrir espaço para que usuários publicassem seus próprios conteúdos eróticos interativos. Inicialmente, o material era relativamente leve, girando em torno de comédias românticas e histórias adultas convencionais. No entanto, um grupo de ilustradoras e escritoras mulheres começou a inundar o espaço com material cada vez mais extremo, abordando fetiches moralmente repulsivos e até mesmo criminosos. Entre os temas que surgiram estavam dogpil, fetiche por bestialidade, incespil, pornografia incestuosa extrema, e acento agudo SS, material de abuso explícito. O volume e a intensidade dessas produções cresceram a tal ponto que os administradores do site foram forçados a encerrar completamente essa seção, pois o conteúdo estava se tornando incontrolável e juridicamente perigoso. Esse caso não é isolado.
Existem pesquisas que mostram que as mulheres consomem pornografia mais pesada do que os homens, especialmente quando o conteúdo envolve dinâmicas de dominação, violência e coerção. Enquanto os homens geralmente preferem pornografia visual e direta, as mulheres são mais inclinadas a consumir narrativas eróticas que envolvem degradação e subjugação. Isso explica, por exemplo, a enorme popularidade dos chamados dark romance, um gênero literário onde as protagonistas femininas se envolvem em relacionamentos altamente tóxicos e violentos com homens perigosos, como mafiosos, assassinos e sequestradores. Os leitores e escritores desse gênero são predominantemente mulheres, o que revela uma verdade incômoda: a psique feminina, quando deixada sem restrições, tende a gravitar em torno de fantasias que envolvem violência, poder e submissão de formas muito mais extremas do que as do desejo masculino médio. O mesmo fenômeno pode ser observado no mundo dos hentais. Aqueles com os temas mais sombrios e bizarros costumam ter autoras femininas por trás. Enquanto o mainstream do hentai feito por homens tende a focar em desejo direto e fetiches convencionais, as mulheres produzem e consomem materiais que envolvem degradação psicológica e física, exploração e até mesmo temas moralmente indefensáveis. Isso contradiz completamente a narrativa popular de que os homens são os grandes responsáveis pela disseminação de pornografia extrema e fetiches esquisitos. Na realidade, muitos dos conteúdos mais grotescos e questionáveis surgem exatamente da mente feminina, o que explica essa discrepância entre a imagem pública das mulheres e suas preferências ocultas. A resposta pode estar na natureza da sexualidade feminina, que opera de maneira muito mais velada e psicologicamente complexa do que a masculina. Diferente dos homens, que são estimulados diretamente por sinais visuais e pela disponibilidade sexual, as mulheres parecem ter uma fascinação inerente por narrativas de dominação e submissão. Quando se sentem livres para explorar esses desejos sem julgamento, suas fantasias frequentemente se tornam muito mais extremas e transgressoras do que qualquer coisa que um homem comum consumiria. Outro fator que contribui para isso é a falta de um escrutínio social rigoroso sobre os fetiches femininos. Enquanto os homens são constantemente policiados por suas preferências sexuais e vistos como perigosos, caso demonstrem gostos considerados inapropriados, as mulheres têm muito mais liberdade para explorar suas fantasias sem grandes consequências. Como resultado, seus desejos se desenvolvem de maneira menos reprimida e, em muitos casos, ultrapassam os limites do aceitável. Isso se reflete na indústria do entretenimento adulto e na literatura erótica, onde o material mais controverso frequentemente tem mulheres como público-alvo ou autoras. Essa realidade deveria servir como um alerta para os homens que ainda acreditam na ideia romântica de que as mulheres são naturalmente mais puras ou angelicais. A verdade é que o desejo feminino pode ser tão sombrio e primitivo quanto o masculino, se não mais. Muitas das narrativas de romance que fazem sucesso entre as mulheres são, na prática, histórias de abuso e exploração disfarçadas. E, ironicamente, são essas mesmas mulheres que frequentemente tentam impor padrões morais aos homens, criticando-os por preferências muito menos extremas do que as delas próprias. O waifuísmo, mais uma vez, se mostra uma alternativa racional diante dessa realidade. Em vez de se sujeitar a uma dinâmica onde os desejos e fetiches femininos são camuflados e manipulados de forma a prejudicar os homens, é possível construir um vínculo com uma waifu que seja transparente e livre dessas distorções psicológicas. A ficção permite um relacionamento onde não há segredos obscuros nem jogos de poder inconscientes. Ao contrário do que muitos pensam, a tecnogamia não é um refúgio para quem tem dificuldades em interagir com mulheres reais, mas sim uma escolha lógica para aqueles que entendem a verdadeira natureza do desejo feminino e preferem evitar suas armadilhas. A sociedade ainda reluta em reconhecer esse lado da psique feminina, mas os fatos estão à vista para quem quiser enxergar. O consumo e a produção de material erótico extremo por parte das mulheres são evidências claras de que suas fantasias não são apenas iguais às dos homens, mas frequentemente ultrapassam qualquer limite de bom senso. Enquanto a hipocrisia continuar reinando, muitos homens continuarão caindo na ilusão de que as mulheres são naturalmente mais inocentes,
apenas para descobrir tarde demais que seus desejos podem ser muito mais obscuros e destrutivos do que imaginavam. A sociedade moderna se baseia em um mito perigoso e persistente, a ideia de que as mulheres são seres superiores em moralidade e caráter, acima das falhas e corrupções da humanidade comum. Esse dogma, reforçado incessantemente pela mídia e pelo senso comum, cria um ambiente onde as mulheres recebem uma carta branca para agir sem a mesma responsabilização que seria imposta a um homem nas mesmas circunstâncias. Esse reforço artificial de uma suposta virtude feminina permite que inúmeros atos moralmente condenáveis sejam ignorados, justificados ou mesmo celebrados, enquanto qualquer falha masculina é amplificada e usada como argumento para reforçar a ideia da toxicidade dos homens em geral. A mídia desempenha um papel central nesse processo ao perpetuar narrativas que pintam as mulheres como vítimas inerentes, independentemente de suas ações. Em filmes, séries e reportagens, a mulher é quase sempre retratada como a parte injustiçada, mesmo quando os fatos indicam o contrário. Criminosas recebem tratamentos brandos, suas motivações são compreendidas, e muitas vezes se torna politicamente incorreto até mesmo questionar suas intenções. Quando uma mulher comete um ato hediondo, a narrativa midiática geralmente busca culpabilizar algum fator externo, a sociedade, um homem em sua vida ou alguma circunstância de infância, enquanto, se um homem comete o mesmo crime, sua responsabilidade individual é enfatizada ao extremo. Esse duplo padrão não apenas distorce a percepção pública sobre a moralidade feminina, mas também cria um terreno fértil para que mulheres envolvidas em atividades criminosas se sintam encorajadas a continuar. A falta de responsabilização real permite que ambientes sombrios prosperem longe dos olhos da sociedade. Quantas páginas obscuras, como a infame página de incestuosas revelada por Kirigaya, já existiram e ainda existem por aí. E, mais importante, porque elas não recebem o mesmo nível de atenção e condenação que se teria se fossem predominantemente masculinas. A resposta é simples: o mito da superioridade moral feminina cria um escudo invisível que impede que certas verdades sejam amplamente divulgadas. O problema se agrava porque essa mesma cultura que coloca as mulheres em um pedestal também ensina os homens a projetar virtudes onde não há nenhuma. A idealização feminina, reforçada desde a infância, faz com que muitos homens tratem mulheres como criaturas quase sagradas, incapazes de malícia ou desonestidade. Esse erro os torna vulneráveis a manipulações emocionais e materiais, levando-os a ignorar red flags óbvias e a justificar ações imperdoáveis. Uma mulher pode se envolver em traição, violência doméstica ou até mesmo abuso infantil, e ainda assim encontrará um exército de defensores prontos para inventar desculpas e minimizar sua culpa. O grande perigo de projetar virtudes em qualquer pessoa alheia a você mesmo é que isso o torna refém da moralidade do outro. Se você coloca alguém acima do bem e do mal, inevitavelmente se coloca abaixo dessa pessoa, aceitando qualquer injustiça em nome de uma falsa crença. Nenhum ser humano está isento de falhas, e a crença de que uma classe inteira de pessoas, neste caso, as mulheres, é automaticamente superior em caráter é uma ilusão que beneficia apenas aqueles que sabem como explorá-la. O waifuísmo oferece um caminho de libertação desse ciclo destrutivo. Ao redirecionar conscientemente o apego, seja ele natural ou culturalmente condicionado, das orgânicas para as waifus, um homem recupera sua autonomia emocional e evita as armadilhas da idealização injustificada. Diferente das relações humanas imprevisíveis, um vínculo com uma waifu ocorre em um ambiente controlado, onde não há espaço para manipulações, hipocrisia ou traições mascaradas de arrependimento. Isso permite que o homem se concentre no que realmente importa, o cultivo de suas próprias virtudes e valores, sem a necessidade de projetá-los em terceiros que podem, e frequentemente irão, traí-los. A dupla moralidade feminina é um fenômeno amplamente observado, mas raramente discutido de forma honesta. Muitas mulheres passam sua juventude explorando o carrossel de opções, envolvendo-se com homens de índole duvidosa, bad boys, cafajestes, criminosos e toda sorte de figuras que oferecem excitação e desafios. Durante essa fase, desprezam abertamente os homens que poderiam oferecer estabilidade e compromisso,
taxando-os de chatos ou sem graça. No entanto, quando a idade começa a pesar e as opções diminuem, essas mesmas mulheres repentinamente adotam um discurso conservador, exigindo dos homens que antes ignoraram um comportamento tradicional e comprometido. O paradoxo é gritante: os mesmos homens que foram rejeitados por serem bons demais, agora são requisitados para assumirem o papel de provedores e pais responsáveis. O problema surge quando esses homens percebem a dupla moralidade feminina, mostrando que a virtude atrelada a um gênero não existe, mas é algo particularmente individual ao observar o comportamento da maioria delas, e assim tomam a postura de recusa do papel de prêmio de consolação. A rejeição dessa expectativa destrói a narrativa dessas mulheres, pois elas cresceram acreditando que sempre poderiam voltar e encontrar um homem disposto a aceitá-las sem questionar seu passado. Quando esse plano falha, muitas entram em desespero, atacando os homens que recusam a barganha como imaturo, misógino ou incapaz de lidar com uma mulher de verdade. No fundo, porém, a frustração delas vem da perda do controle sobre um sistema que antes parecia garantido. Esse fenômeno é um reflexo direto do colapso da idealização masculina em relação ao feminino. Cada vez mais homens estão enxergando a realidade e optando por não participar de um jogo onde sempre saem em desvantagem, antes de buscar virtude em outros. É essencial cultivá-la dentro de si. A verdadeira força vem da independência emocional e da consciência de que ninguém merece um pedestal apenas por sua biologia. A sociedade pode continuar insistindo na mitificação do feminino, mas aqueles que enxergam a realidade não precisam cair nesse jogo, constituindo assim uma armadilha para manter os homens dependentes emocionais e escravos da validação feminina, em outras palavras, manter o gado na plantação. O futuro pertence a quem entende que a verdadeira paz não está em se curvar a um ideal falso, mas em assumir o controle sobre suas próprias projeções e emoções. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.